aí, meu povo? Tudo joinha com vocês? Pra quem é novo no canal, meu nome é Marina, eu moro no Canadá desde 2017, mais especificamente na cidade de Montreal, na província do Quebec. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre uma questão que eu me fazia antes de eu emigrar pro Canadá, pro Quebec, que provavelmente vocês também devem ter um pouco de dúvida com relação a isso, que é sobre o idioma francês aqui na província do Quebec. Precisa falar francês pra morar no Quebec? Será que ele é tão importante assim? Será que eu consigo viver aqui só falando inglês? Vamos conversar sobre isso. Eu vou trazer pra vocês as minhas experiências das pessoas próximas a mim e espero contribuir aí mais um pouquinho com o Plano Canadá de vocês. Fica aqui comigo e assiste até o final. Vamos voltar lá para a época quando eu estava me preparando, quando eu estava no meu Plano Canadá, me preparando para vir para cá. Na minha cabeça, né, o que eu entendia, né, era que em Montreal era uma cidade bilíngue, que realmente é, mas de certa forma, talvez as oportunidades fossem iguais para quem fala inglês, quem fala francês ou quem falava só um dos idiomas. E que nas ruas, no seu dia a dia, tanto faz você escutar inglês quanto você escutar francês. Mas quando eu cheguei aqui, não foi bem assim. Sim, Montreal é uma cidade bilíngue, mas no dia a dia, o idioma que você mais vai estar escutando é o francês. Eu posso dizer assim que 90% das vezes o que você vai escutar no dia a dia na rua com as pessoas é francês. Você pode se dirigir a uma pessoa falando e você falar inglês, se comunicar em inglês com a pessoa, provavelmente ela vai saber te responder também em inglês, algumas com um pouco mais de dificuldade, outras menos, porque o idioma número 1 da província do Quebec é o francês. E se você sair, né, de Montreal, da Grande Montreal, se você fosse afastar, se você for, por exemplo, para morar em Ville de Quebec, né, se você vai morar no da Sherbrooke, aí sim é que realmente vai ser difícil mesmo você escutar inglês na rua, a não ser que seja nos pontos mais turísticos. Então, se você tá pensando, né, seu Plano Canadá é para ir para algumas dessas cidades mais afastadas de Montreal, só foca no francês, porque realmente inglês vai ser difícil você se comunicar por lá sem o francês. Aqui em Montreal, até existem alguns bairros onde as pessoas falam mais inglês, até as placas de trânsito, por exemplo, são em inglês, né? Mas, no geral, as pessoas aqui se comunicam primeiramente em francês. Mas, se você for numa loja de roupa, se você for num barzinho, se você for num restaurante, se você for, enfim, nesses lugares de atendimento ao cliente, os trabalhadores, né, as pessoas que estão lhe atendendo, elas são bilíngues, elas vão saber lhe responder tanto em francês quanto em inglês. Só que no seu dia a dia, na rua, as pessoas, né, comuns, assim, que você vá se comunicar, talvez elas não saibam falar inglês. E até mesmo com questão de trabalho. Se você for procurar um trabalho que não seja tipos de trabalho como, por exemplo, você fica por trás, né? Como cozinha, como limpeza, né? Aí eles não vão ser tão exigentes com o idioma, né? Mas se você for trabalhar em um outro local, né, que precisa estar se comunicando bastante com as pessoas de dentro da empresa ou com o cliente, aí se você não tiver o francês, isso vai ser um problema. Existem empresas que são 100% anglófonas, né, que só utilizam o idioma inglês. Existem, não é a maioria, mas existe. O Eduardo, por exemplo, trabalha atualmente numa empresa assim, é 100% anglófona. Mas o mais comum aqui é que eles optem por pessoas que tenham o francês, pelo menos. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha inglês, eu já tinha morado nos Estados Unidos um tempo, eu já sabia falar inglês, fluente. Então, quando eu cheguei aqui, eu achei que eu ia estar mais tranquila, né? Porque eu pensei, cidade, né, super bilíngue, que eu vou escutar na rua em inglês, as coisas que eu vou, né? Não foi muito assim quando eu cheguei, não. Eu me lembro muito de uma situação quando eu entrei no metrô a primeira vez, aqui sozinha, e eu não entendia o que o motorista falava no alto-falante do metrô, dos vagões do metrô, e ele falava francês, ele falava super rápido, parecia tipo aquele piloto de avião. Eu falava, gente, e eu não entendia, sabe? Aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha que ficar olhando a reação das pessoas pra saber se era alguma coisa séria, se era só um aviso normal, o que estava acontecendo quando ele falava no alto-falante, e era muito desesperador pra mim. E aí, quando eu entrei no meu college, o meu college ele foi 100% em francês. No Brasil, eu tinha estudado só 6 meses de francês, e porque justamente eu achava que ia estar tudo certo se eu chegasse aqui só com inglês e ter uma basezinha do francês, mas na real não foi assim. E aí, o meu college ele foi 100% em francês. Eu entrei quando eu cheguei aqui, né, gente? Então, eu não sabia falar francês. Parecia que eu não tinha estudado nada.
E quando eu entrei no college, eu também tive muita dificuldade. A minha sorte, né, era que nós éramos, na minha sala, na época, éramos 8 brasileiros, se eu não me engano. Então, cada um se ajudava um pouquinho, porque ninguém dominava a língua. Então, tava meio que todo mundo no mesmo barco. Mas ainda bem que os professores, eles entendiam nossas limitações, né, com relação ao idioma, como estrangeiros e tudo mais. Então, eles eram muito pacientes e a gente conversava com eles pós-aulas, né, e tudo mais, pra tirar nossas dúvidas. Então, foi indo devagarzinho, mas foi, né. Quando eu saí do college, né, foi assim, na verdade, que eu aprendi de fato a falar francês, foi no college, porque meu college, ele era integral. Então, eu passava o dia inteiro no college, de segunda a sexta, convivendo, né, com não só imigrantes, né, não só com brasileiros, mas imigrantes de todo o mundo, inclusive também com canadenses, né, que estudavam lá na minha sala. E aí teve que ser na marra, mas foi, graças a Deus. E uma outra coisa, assim, muito importante é que para imigrar pelo Quebec, você precisa falar francês, porque você vai ter que passar por provas. Pode ser escrita, pode ser oral, pode ser de escutar, enfim, depende do seu tipo de processo para imigração, mas pelo Quebec você precisa saber francês. Se o seu objetivo, né, for só estudar inglês, Marina, minha opinião, tá? Eu não recomendo vir pra cá, porque aqui o que você vai estar escutando no seu dia a dia é o francês. Então, e escutar é muito importante também. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha feito intercâmbio na Califórnia, então isso era muito importante, sabe? Ler na rua as coisas em inglês, escutar o dia todo as pessoas falando inglês, isso é muito importante. Fora que aqui no Quebec, eles não têm o sotaque puro do inglês, né? Você vai encontrar isso em outras províncias que têm como primeira língua o inglês. Mas aqui, como é francês, não. Então, as pessoas que são canadenses, né, elas têm, a primeira língua delas é o francês. Existem alguns casos, na verdade, de canadenses, né, nascidos aqui no Quebec, que eles não falam francês. Sim, eu já conheci gente assim aqui. Então, isso acontece de próprios canadenses nascidos no Quebec que não falam francês, mas são poucos os casos. A maioria, sim, tem a primeira língua como francês. E aí o sotaque, né, no geral aqui das pessoas não é puro do inglês. Então, por isso que eu, Marina, não recomendo vir estudar francês, vir fazer intercâmbio de inglês aqui no Quebec. E aí, minha experiência, né? Quando eu cheguei aqui, como eu falei pra vocês, eu não sabia falar francês, sabia falar inglês. Fui procurar um emprego numa pizzaria. Era de caixa. Era pra ser caixa na pizzaria. Cheguei na pizzaria, ela ficava num bairro, ela ficava no Platô, que é um bairro onde as pessoas falam muito francês. É um bairro turístico, porém é necessário saber falar os dois idiomas lá. E quando eu cheguei, fui conversar com a moça, a mulher e tal. Ela falou: ah, você não sabe falar francês? Eu falei: não. Posso entender algumas coisas, mas não, fui sincera. Ela falou: tá, eu vou te mandar para a outra unidade da pizzaria, que ela fica num bairro mais anglófono, as pessoas falam mais inglês por lá, e aí você pode conversar lá com o responsável. Eu falei: tá bom. Aí fui pra lá e tal, conversei com o rapaz. No final das contas, a oferta não tava legal, eu falei que não queria mais. Beleza. Depois eu fui tentar em outro lugar, que era uma empresa brasileira até. Era com atendimento ao cliente também, mas eles estavam precisando de gente para trabalhar urgentemente e acabaram ficando, né, acabei ficando lá. Eu falava com as pessoas em inglês, as pessoas percebiam que eu tinha dificuldade em falar francês e elas eram muito gentis e não se importavam em falar inglês comigo, mas algumas outras pessoas não sabiam falar inglês e aí eu tinha que ficar meio assim, mas ia, entendeu? Mas foi uma experiência assim de muito... Caraca, é muito ruim esse sentimento de você não conseguir, sabe, falar e você tentar e a pessoa não entender, enfim. Depois de um tempo eu saí de lá também. Isso era enquanto eu tava estudando. Eu estudava, meu college era full time, como eu falei pra vocês, era de manhã até no final da tarde, até 5 da tarde que eu ficava no college. E aí de noite eu ia trabalhar, entendeu? Mas aí depois de um tempo eu saí lá porque tava muito pesado com o meu college e eu fiquei trabalhando só o final de semana, porque aí eu saí do restaurante e fiquei trabalhando só o final de semana como babá de uma família brasileira também. Então eu só falava português com eles. E aí depois que eu me formei no college, aí eu fui entrar no mercado de trabalho, comecei a trabalhar na minha área, né, que eu me formei em cinema aqui, e a agência que eu trabalhava na época, eu falava inglês, a gente se comunicava em inglês. Não era uma empresa 100% anglófona, também era francófona, tinha as duas partes. Como eu me sentia mais confortável no inglês, né, eu corri pro lado do inglês e eu só me comunicava em inglês, mas isso não é legal, porque, como eu falei aqui, as empresas, a grande maioria, se comunicam em francês.
são poucas as que são anglófonas. E aí eu corri, me escondi logo pra onde era a minha zona de conforto de inglês. E depois dessa empresa eu fui pra outra empresa também na área de cinema, que é 100% inclusive eu trabalho nela atualmente hoje ainda. Ela é 100% francófona. Absolutamente ninguém se comunica lá em inglês. Então, tá aí, né, a importância de você sair da sua zona de conforto, estudar o francês, porque chegar aqui, depois você tá decepcionado, e não, a real é essa. Se eu puder dar um conselho para quem tá vindo para cá imigrar para o Quebec, é foca no francês. Foca no francês, esquece o inglês, deixa o inglês em segundo plano, foca aqui no francês porque vai ser muito mais importante. Talvez se você já fala inglês e vai vir para cá, morar aqui, você talvez possa querer cometer o mesmo erro que eu, né? Que é de sempre querer fugir aí para sua zona de conforto, né, que seja o inglês, porque com o francês, quando você vê que você não tá conseguindo se comunicar em francês, você vai querer já mudar o idioma para inglês, porque você se sente mais à vontade, mas eu acho que é importante você se forçar, né, se força a falar francês. Se a pessoa, porque às vezes a pessoa que você tá se comunicando, o atendente, enfim, não sei, da loja, do restaurante, sei lá, ele percebe que você tá com dificuldade de falar francês, automaticamente essa pessoa, ela vai querer mudar de idioma e vai querer, né, mudar a conversa para inglês, mas você pode dizer, ah, não fala inglês. Mesmo que você fale inglês, você diz, ah, não fala inglês não, é francês mesmo. Só pra você realmente se forçar, entendeu? Porque isso é bem comum acontecer, como é uma cidade bilíngue, né, aqui em Montreal, e você tende também a você mesmo querer, né, e falar inglês, e você acaba indo, mas é importante se forçar a falar francês. Existe um curso aqui no Quebec que é oferecido pelo governo, ele é gratuito, ele se chama a francização. Francização é um curso de francês que o Quebec oferece para todas as residentes permanentes, né, canadenses residentes permanentes, mas na época quando eu cheguei aqui, esse curso não era fornecido para quem tinha visto de estudante, né, visto de trabalho. Ele só era para quem era residente permanente. Isso mudou há alguns anos atrás e agora também é oferecido para quem tem visto temporário. E ainda, na verdade, você recebe para estudar na francização. O governo oferece dois tipos, né, de estudo, né, que é o tempo completo e o meio tempo. E aí você pode escolher um dos dois, os dois você recebe também. Eu sei que para quem estuda tempo completo são $200 por semana que o governo te dá. Então isso totaliza o quê? $800 por mês, né? Além disso, para quem estuda tempo completo também, o governo também pode te ajudar com se você tiver criança, né? Por criança, ele pode lhe dar $25 para a garderie das crianças, já que seria a creche das crianças. Também pode ajudar com o seu transporte público. E para o tempo parcial, o governo também te dá uma ajuda, não são os mesmos valores, mas eu vou deixar o link aqui na descrição para que vocês possam dar uma olhada aí no site do governo, para ver quem vai poder aplicar, porque se você estiver recebendo ajuda, né, financeira do governo de outro lugar, de outra parte, você não tem direito a essa ajuda do governo, mas enfim, vou estar deixando o link aí na descrição para que vocês possam dar uma olhada e fazer as pesquisas de vocês, ver se vocês se enquadram aí nesses perfis. Mas mesmo que você faça a francização, você também pode trabalhar. Então, já fica aí o meu conselho, se você tá pensando em se mudar para o Quebec, foca no francês, estuda menino, estuda francês, porque vai ser muito importante aqui. Mesmo que Montreal seja uma cidade bilíngue. Se afastando de Montreal, aí é que você vai precisar mesmo. Esquece o inglês, esquece. Em Montreal, sim, é bilíngue, mas o francês vem primeiro do que o inglês. Se você for vir visitar, né, turistar, aí tudo bem, aí é outra coisa. Você vai ir para pontos turísticos, você vai, né, tá conhecendo as coisas, você não vai precisar viver, você não vai precisar trabalhar, você não vai precisar nada disso. Então aí é outra coisa, você pode vir só com inglês sim, tá? As pessoas vão saber te atender, as pessoas vão se comunicar com você em inglês, não tem problema não. Mas para quem vai morar, para quem quer fazer intercâmbio, né, para estudar inglês aqui, não recomendo. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro pra vocês, né, minhas experiências, minhas opiniões. Espero que eu possa ter conseguido ajudar vocês mais um pouquinho aí no plano Canadá de vocês. Muito obrigada por terem assistido até o final. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like, deixar o comentário, compartilha aí com seus amigos que têm interesse de vir pro Canadá, pro Quebec. Muito obrigada por ter assistido até o final e até o próximo vídeo.